Boa noite, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Eu quero aqui deixar uma palavra, uma reflexão, para o nosso coração, para a gente continuar dentro desse propósito, desse tema, de mudar a vida das pessoas. E como que a gente muda a vida das pessoas? Sabe por quê? Quando a influência é ruim, é negativa, a tendência é contaminar, influenciar. O mundo não influencia, né? Não todos, mas uma grande maioria vai por aquilo que está acontecendo. A moda, por exemplo, né? Então, se nós somos de Cristo, nós também podemos influenciar. Aleluia. E qual é a maneira da gente influenciar? Fazendo a diferença. Perdão, fazendo a diferença, né? Tendo um propósito, vivendo um propósito. E aí o Senhor colocou no meu coração uma palavra, diversas palavras, na verdade um contexto sobre Jesus, onde Jesus passava. Então, por que que ele colocou isso? Porque nós precisamos viver de propósito. Qual é o propósito na sua vida? Se você ainda não entendeu, não sabe, você vai começar a entender qual é o propósito e por que você está passando, pelo que você está passando, porque tem um propósito. Então, nós precisamos nos encontrar no propósito de Deus. Por isso que às vezes nós passamos por lutas, dificuldades, provações e não nos encontramos, não achamos o problema, a solução do problema. Às vezes até questionamos, achando que a culpa é das pessoas, de outras pessoas e tudo mais. Só que o Senhor está ali permitindo a gente ser moldado. O Senhor está nos forjando. E aonde é que a pessoa é forjada no Senhor? Na prova, na dor, na luta, né? Ele está nos provando para nós sermos aprovados. O ouro, para ser ouro, para se tornar uma joia linda, bonita, preciosa, que todos nós gostamos, né? E muitas pessoas usam, ela é passada pelo fogo. Então também nós passamos essa experiência, vivemos essa experiência. E para as pessoas que vão ser alcançadas por essa palavra, vai ficar na mente dela essa pergunta: será que eu tenho um chamado? Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos os escolhidos. Então, algumas pessoas têm um chamado para uma determinada coisa, outros têm para outras coisas, mas a gente precisa se encaixar no propósito de Deus. Tem pessoas que não vão ser chamadas para fazer o diferencial na palavra de Deus. Tem pessoas que não são chamadas a ser levitas, tem pessoas que não são chamadas a ser pastores. Não é todo mundo, mas quem tem um chamado, Deus chama a prova, aleluia, e capacita para que a boa palavra dele, a boa, perfeita e agradável vontade dele prevaleça sobre a sua vida. Às vezes é por isso que você está passando esse deserto. Às vezes é por isso que você perdeu algo. Às vezes é por isso que a porta fechou. Às vezes é por isso que a enfermidade chegou. Porque o Senhor está te chamando a atenção para você começar a fazer perguntas, questionamentos. Não questionamentos a ponto de colocar Deus na parede, mas perguntar: qual é o meu propósito? Por que eu vim a este mundo? Não em sentido de, não deveria ter nascido. Não, porque Deus sabe o porquê que te criou e me criou. Então há um propósito em tudo isso. E eu vou te falar, primeiro começa a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 1, capítulo 2, aonde Jesus nasce. Ali começa a história de Jesus. Antes, no Antigo Testamento, vinha anunciando a vinda do Messias, a vinda de Jesus para salvar a nossa vida. E ali começou. A trajetória do nascimento de Jesus também não foi fácil. Às vezes o seu nascimento também não foi fácil. Às vezes te contaram, depois que você estava grande já, que de repente a sua mãe queria te tirar você, de repente tentou fazer vários abortos, De repente, até mesmo você já nascido, você sofreu algum tipo de atentado para que tirarem a sua vida. Às vezes você foi abusado, ou abusada, eu não sei, eu estou dizendo assim porque o Senhor está me impulsionando a isso.
De repente você tem traumas da sua infância, desde o seu nascimento, aleluia, e você carrega isso, e isso te machuca, isso te martiriza, você não consegue perdoar, você não consegue avançar, você não consegue crescer, você não consegue progredir, você não, porque algo na sua alma te machuca, te martiriza, ou às vezes não é isso, mas às vezes é um problema familiar, uma guerra familiar, algo conflitante entre você, na sua casa, os seus parentes. Então o Senhor quer entrar e mudar essa história, quer transformar esse cenário, porque tem um propósito. A sua história é um testemunho, aleluia, porque se você está vivo, se você está de pé, é porque o Senhor te sustentou. Então a palavra vem dizer o quê? Que Jesus, quando ia nascer, Maria estava grávida. José não queria assumir Maria, porque achou que Maria, né, tinha o traído. E a palavra vai dizer assim, Mateus capítulo 1 mesmo, perdão. Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, noiva de José, né, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele sabia que o filho não era dele, então, né, ele desconfiou. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha só que coisa linda. Jesus veio com um propósito. Você veio com um propósito. Aleluia. E depois do seu nascimento, houve a perseguição, houve a matança das crianças. Por quê? Porque ali ele era conhecido como o rei dos judeus. E naquele tempo, Herodes era o rei. E Herodes achou que esse rei ia tomar o lugar dele. Mas o rei que eles estavam proclamando era o rei dos reis, senhor dos senhores. Não era um rei de uma cadeira, de um trono, aleluia, terreno. Mas era uma cadeira de um trono espiritual. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Era um trono de glória. Era um trono que ia trazer salvação, mudança para a vida de milhares e milhares de pessoas. Mas aquele homem, pela sua ganância de poder e de autoridade, ele achou que alguém ia tomar o seu lugar. E aí ele manda matar todas as crianças abaixo, né, de 2 anos, porque seria mais ou menos o período ali em que Jesus tinha nascido. Mas quando o projeto é do céu, aleluia, glória a Deus, não adianta. Quando o projeto é do céu, não adianta. Não adianta, aleluia, tentar contra o projeto do céu. Porque tudo aquilo que se levantar contra o projeto do céu cai por terra. Não importa o tempo, o período, e aí então eles são avisados, né? Para que não voltasse, os reis magos foram até Jesus, viver Jesus, o nascimento de Jesus, e foram avisados em sonho. Para não voltar, né, pelo caminho onde Herodes estava, porque Herodes ia saber onde Jesus estava para matar. Foram por outro lugar, e ali também o anjo falou para José e Maria saírem dali. E assim foi, né? A luta, a trajetória, a batalha, a vida de Jesus desde o nascimento, desde o ventre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para quê? Com um propósito. Jesus cresce. Começa na sua idade lá, dentro no templo, começa a pregar a palavra. Então, depois começa ao seu ministério. E por onde Jesus passava, havia mudança de história. Havia mudança de cativeiro. Jesus, aonde entrava, ele curava, salvava, libertava, ressuscitava. O que é isso, irmã? Propósito de Deus. Ele não passava em lugar nenhum à toa. A Bíblia não relata Jesus passeando. Ah, Jesus está a passeio à casa de Jairo. Jesus está a passeio na casa de Marta e Maria. Não. Jesus tem um propósito. Aleluia. Naquele lugar. Qual é o propósito? Glorificar o nome do Senhor, glorificar o nome do Pai. Aleluia, exaltar. E qual é o propósito na sua vida? Testemunhar, aleluia, do que Deus tem feito, está fazendo ou que ainda irá fazer. Porque às vezes você está no meio desse turbilhão e não está entendendo o que está acontecendo. Mas o Senhor nessa noite veio para esclarecer. Para você colocar a cabeça no travesseiro ou se não parar para analisar e falar, meu Deus,
tem um propósito na minha vida. Aleluia, eu tenho um testemunho para contar. A minha história, aleluia, ela pode ser sim uma ajuda para outras pessoas. Na vida de Moisés não foi diferente. Moisés nasceu, aleluia. Também naquela época tentaram matar as crianças. Moisés foi guardado. Aleluia. Moisés foi guardado dentro da própria casa de quem mandou matar. Então não adianta intentar contra o projeto do céu. E ali Moisés cresceu porque tinha um propósito: salvar e libertar o povo do Egito, das mãos de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. Então o projeto de Deus, ele faz o quê? Ele brota, ele é plantado como uma sementinha e ele cresce para cumprir aquilo que Deus determinou. Então você está sendo forjado aí. Ah, mas eu sou tão pequeno, como que Deus vai me usar? Aleluia, continua sendo pequeno, porque é projeto pequeno mesmo que Deus quer usar. Para fazer coisa grande, para quê? Para o nome dele ser glorificado. E Moisés foi um grande homem nas mãos do Senhor. Aleluia, responsável pela retirada do povo do cativeiro. Aleluia, imagina só, quantas pessoas não podem ser tiradas do cativeiro por causa da sua palavra, por causa de um testemunho, por causa da sua perseverança. E por que você quer parar, quer desistir? Quer olhar para esse problema e falar que não tem jeito? Quer olhar para esse marido e dizer que ele não tem jeito? Quer olhar para esse casamento que já acabou, que já se esfriou e dizer que não tem jeito, que você não aguenta mais lutar? Aleluia. Olhar para esse filho e achar que não tem mais solução. Louvado seja o nome do Senhor. Olhar para os seus sonhos e ver, aleluia, achar que tudo acabou. Tem propósito aí. A não ser que você desista de lutar. Tem propósito aí, aleluia. A não ser que você queira entregar tudo nas mãos do inimigo, do adversário. Então o Senhor está te forjando, está te preparando, está te capacitando. O que eu vim falar para você nessa noite, o que eu tenho falado para você nesses vídeos, aleluia, é que você não está sofrendo em vão, não está sofrendo à toa, tem um propósito, tem uma resposta, tem um caminho, aleluia. E Deus quer te inserir nesse caminho. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós entrarmos no propósito de Deus, na obediência que o Senhor quer para nós, tudo nos vai ser acrescentado. As coisas vão começar a voltar para o seu devido lugar. Tudo que saiu do lugar, o Senhor começa a trazer de volta. Começa a restaurar. E Ele faz melhor do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele faz muito melhor. Então entenda, tem um propósito na sua vida. E você não pode desistir. Não vale desistir. Porque é no final que está a recompensa. Amém? Eu quero que você creia e tome posse dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E fica firme, porque tem um propósito de Deus na sua história. Mudar vidas, transformar vidas, sarar pessoas, curar pessoas, através do seu testemunho. Fiquem todos na paz, uma boa noite, bom descanso, né? E vamos continuar, porque eu tenho certeza que cada dia, hoje eu não sei como você está, mas cada dia você vai conseguir subir um degrau. E você não está sozinho. Nós estamos juntos e o Senhor é contigo.